Antes de falarmos desta mobilização, Camila, a senhora como veterinária, a senhora que está também junto à Secretaria de Saúde fazendo todo esse tipo de trabalho, o que a Secretaria de Saúde sabe até agora a respeito do vírus Zika, por exemplo? Já tem mais informações? O que já se pode falar a respeito dessa doença tão terrível? Bom dia, Camila. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, o que nós temos para falar a respeito não só do Zika, como da chikungunya, da dengue, do mosquito especificamente, é que é uma realidade, não está distante de ninguém. Nós já temos no nosso município, nós temos 2 casos de chikungunya, ainda não está confirmado, são 2 notificações, estão sendo investigadas. Ontem foi a segunda, e já faz mais ou menos uns 10 dias que nós tivemos a primeira. Nós temos um caso de Zika, que esses 3 casos são importados. Não, já tem o histórico, então um é de Alagoas, o outro acho que é Recife, e o Zika eu não tenho o histórico do caso ainda, eu só sei que é uma senhora, mas eu não tenho o histórico. E 2 casos de microcefalia, também sendo investigado. Não temos a confirmação. Até a coleta de material e confirmar o caso tem um tempo, mas o município está em situação de alerta e monitorando todos esses casos. Para você ter uma ideia da gravidade do negócio, nós fechamos o mês de janeiro, né, agora, e nós tivemos 56 notificações de dengue. Não temos ainda o número de confirmados e o número de excluídos, de descartados. Porém, para fazer um comparativo, em janeiro do ano passado, nós tivemos 20 notificações. Na sexta-feira, nós tivemos um curso. Na terça-feira, nós passamos esses dados, que foi fechado no dia 22 de janeiro. Então, nós estávamos com 36 casos notificados. No dia 29, que foi na sexta-feira, pulou para 56, que foi a semana que deu o sol. Então, quer dizer, em 3 dias, toda essa notificação, em 5 dias, né, mais ou menos, gente, é sério, é muito sério. E morre, vai morrer. E assim, as pessoas não estão acreditando nisso. Nós fizemos uma reunião desse comitê na sexta-feira e convocamos, convidamos, né? A gente não pode convocar, a gente convida todas as polícia, bombeiro. Inclusive a gente vinculou essa reunião aqui na rádio também. Exatamente. As usinas. Ministério Público. Algumas dessas pessoas nós distribuímos na média de 300 convites na cidade. Todas as empresas, as escolas, todo mundo nós convidamos, todas as pessoas. Nós só não tivemos como convidar pessoa física, mas a maioria das pessoas jurídicas nós convidamos. Clubes de serviço, nós tivemos 18 participantes. É muito pouco. Nessa reunião, nós estávamos pedindo a parceria das pessoas para essa mobilização, porque essa mobilização visa conscientizar a população do perigo que elas estão tendo dentro da residência enquanto estão armazenando reservatórios de água. Então, por que nós não estamos falando em mutirão? Nós não estamos falando em mutirão porque a população tem que conscientizar que eles são responsáveis pelo quintal deles. E, infelizmente, a prefeitura não tem mão de obra então, efetivo e automóveis, caminhões, essas coisas, para estar recolhendo lixo, fogão, sofá, geladeira, saco de terra,
Porque aí o que acontece? Todo aquele entulho, todas aquelas coisas que eles têm dentro dos quintais, eles vão e esperam o nosso agente entrar na residência e fazer o recolhimento de tudo isso. Muitas vezes, eles nem colaboram conosco. Muitas vezes eles assistem e, infelizmente, nós não temos gente suficiente. Frutal cresceu, o pessoal não demanda para tudo isso. Então, nós estamos trabalhando como o governo federal pediu para nós. Então, nós vamos fazer essa mobilização. Junto com isso, a ação de conscientização. Então, nós vamos dispor na cidade vários pontos de recolhimento. Então, nós teremos vários caminhões em vários pontos parados. Então, todos os nossos agentes vão estar passando nas residências, abordando o morador, fazendo a orientação e falando que os caminhões vão estar, olha, tem um caminhão a 2 quarteirões daqui, tem um caminhão a 1 quarteirão daqui. Se o senhor levar os depósitos de água da sua residência até lá, o senhor vai estar ganhando uma sementinha de uma planta que chama crotalária. Tem um estudo em cima disso. Eu não tenho como te falar se esse estudo é científico ou não. Eu vi vários municípios que já utilizaram e tiveram eficiência nesse projeto, mas eu não encontrei nada científico. Mas a gente vai estar distribuindo nessa mobilização essas sementes. Então, você leva até o caminhão ou até o veículo que vai estar próximo à sua residência. Nós vamos tentar estar bem próximo das residências, para que as pessoas não tenham que estar se deslocando muito, né? Porque a gente sabe da dificuldade da maioria das pessoas. Mas o intuito é esse. Agora, Camila, como é que funciona a ação dessa planta? O que ela faz? Bom, essa planta, muitos dos produtores rurais já conhecem. Ela é utilizada como um adubo orgânico. Então, o nome dela é crotalária. Ela produz uma flor. Essa flor atrai uma libélula. Essa libélula deposita os seus ovos no mesmo local onde os ovos do Aedes aegypti são colocados. Água limpa e parada também. E as larvas dessa libélula se alimentam das larvas do mosquito. Uhum. Então, ela atua como uma predadora natural. Entendi. A planta, então, chama a atenção dessa libélula, que, na verdade, quem faz toda a ação é a libélula e não a planta. A né? larva da libélula. Esse é um assunto muito importante, Camila, porque a gente está vivendo realmente um período muito complicado no que diz respeito a essas doenças. Inclusive, a gente tem casos aí de mães que não estão esperando. E é um caso muito sério isso, e muito triste também ao mesmo tempo, porque mães não estão esperando a 28ª ou 30ª semana para descobrir que o seu bebê tem ou não a doença microcefalia e estão fazendo já um aborto, não é? Antes disso acontecer. Aquelas mães, claro, que sabem que já tiveram o Zika vírus, mas elas não estão esperando esta confirmação se o bebê vai nascer ou não com a microcefalia. A senhora tocou num assunto a respeito do governo federal, que o governo federal hoje está pedindo todas essas ações aos municípios. A senhora não acredita que o governo federal, faltou um pouquinho mais de efetividade do governo federal no que diz respeito a essas campanhas de conscientização contra o mosquito Aedes aegypti e não somente jogar a culpa nas pessoas, nos moradores das casas? Olha, isso é complicado a gente falar isso, mas desde novembro, eu acho assim, que isso é um conjunto de ações. Propriamente dito, desde a dengue, né? Exato. Não especificamente. Desde daquele lá, o tipo 1, depois o 2, depois Exatamente. o 4, que pareceram mortes devido ao tipo 4, que já assustou muita gente, e agora começam mais essas duas doenças, e tem mais uma outra que agora parece que está surgindo também, não é? Então, assim, é bem complicado. Exatamente. Mas a gente tem que levar em consideração que o maior culpado de tudo isso somos nós.
Porque se nós cuidarmos... Você sabe qual é o maior criadouro de mosquito aqui em Frutal? Eu vou falar da nossa realidade. Bebedouro de cachorro. Que não são trocados. Porque o mosquito deposita seus ovos ali na beiradinha e o dono do animal vai lá e só repõe essa água, enquanto ele deveria estar passando uma bucha em volta. Então, isso acontece dentro da nossa casa mesmo. E são coisas que, às vezes, até por desinformação. Então, mediante tudo isso, foi agora criado desde... Eu não sei te falar precisamente a data, mas hoje, para a contratação dos agentes de endemias, eles têm que passar por uma capacitação, onde eles têm que aprender tudo isso, porque o trabalho do agente de endemias tem a educação em saúde. Então, o serviço do agente de endemias é chegar na sua casa e falar para você o que você deve fazer dentro da sua residência. Então, Dona Maria, a senhora me acompanha? Eu preciso dar uma olhadinha no seu quintal, mas eu preciso da sua companhia. Porque não é única e exclusivamente ele entrar na sua residência e arrumar o que está errado. Porque você nunca vai saber o que tinha de errado na sua casa. Exatamente, ele vai mostrar e indicar onde que está errado. Exatamente, ele vai mostrar para que você conserte o errado. Exato. Que é onde nós vamos conseguir alcançar isso aí. Não tem hoje, de 10 residências que nós estamos entrando, 8 tem criadouro do mosquito. Então, o problema é sério. E falta conscientização. Porque como que eu vou conseguir resolver esse problema dentro da sua casa? Nossos agentes, o ciclo de trabalho deles são de 60 dias, 90 dias. Então, se o morador ficar esperando o agente entrar dentro da tua residência para pegar uma sacolinha, um copinho, ou virar um vasinho, uma garrafa, um negócio que está errado dentro da sua casa, o seu filho, a sua mãe... Não vai adiantar nada. Estão todos expostos à picada do mosquito. Exato. Entendeu? Agora, Camila, a respeito desta mobilização, ela vai acontecer de que horas até que horas? Dia 13 de fevereiro é um sábado, não é? Pressupõe que a maioria das pessoas esteja em casa e vai acontecer de que horas até que horas? Olha, nós ainda não temos isso, porque nós estamos dependendo ainda da adesão da população nisso. Então, nós já temos parceria com usina Cerradão, usina Bung, com a Cooper Citrus, com o bombeiro, com a polícia militar. Então, com os clubes de serviço, são as pessoas que já se disponibilizaram conosco. Porém, eu preciso ainda de ajuda. Então, eu queria já fazer um apelo, aproveitando, né, essa forma de comunicação, e pedir para quem tiver um carro com carroceria, um caminhão, que puder disponibilizar. Nós precisamos muito de pessoas que têm facilidade de passar informação, de estar comunicando. Hoje eu estou indo numa igreja fazer uma palestra para formar multiplicadores de ideia. Estou indo numa outra cooperativa fazer outra palestra para formar mais multiplicadores de ideia, para essas pessoas estarem somando conosco, para a gente conseguir nesse dia realmente, porque é um dia D, não é só em Frutal que nós vamos ter essa mobilização. É um dia de mobilização nacional. Isso vai estar acontecendo no Brasil. Para a gente finalizar, Camila, muitas pessoas têm ligado aqui na Rádio 97, têm procurado aqui a nossa reportagem, reclamando dos terrenos vagos, os terrenos baldios, terrenos muitas vezes, e aliás a maioria das vezes, terrenos particulares que não são limpos. O que pode ser feito em relação a esses terrenos? Estes donos de terrenos, eles serão multados caso não limpem esses terrenos? Como é que vai funcionar? O que pode acontecer? Olha, nós estamos intensificando o nosso trabalho. Todas as agentes comunitárias que eram direcionadas a outro trabalho passaram por uma capacitação também essa semana, junto com mais 11 funcionários que nós contratamos para trabalhar na dengue, na SUCAM. E nós estamos hoje com mais ou menos 100 pessoas na rua
fazendo esse tipo de trabalho, visitando os imóveis. Então, a maioria das pessoas vão estar recebendo visita, e as visitas ocorrem tanto nos imóveis quanto nos comércios e terrenos baldios. Eles mesmos têm em mãos uma notificação para que seja notificado o proprietário. Porém, a maioria das vezes, o lixo no terreno não é o proprietário. Às vezes vizinhos. Né? São os vizinhos. Isso. Então, a gente pede que quem estiver vendo isso, que denuncie quem está jogando. Porque quem tem que ser multado não é o dono do terreno, é quem está jogando. O dono do terreno tem que ser notificado no caso de mato, né? Essas coisas. O ideal seria que estivesse murando esse terreno, mas o muro, às vezes, muitas das vezes, até dificulta o nosso trabalho, porque fecha e não limpa o terreno. Exato. Então, pode estar entrando em contato pelo telefone da SUCAM, 3423-2607. Nós temos hoje os funcionários que estão fazendo esse trabalho. Isso já é um trabalho de praxe deles. Então, eles vão emitir uma notificação. Se eles não conseguirem identificar o proprietário, nós temos os fiscais de postura. Anteriormente, tínhamos foram contratados mais 2 e temos autorização. Nessa capacitação, nós tivemos palestra com o pessoal do jurídico da prefeitura, fazendo essa orientação, e tivemos orientação com o pessoal do Ministério Público, dizendo o que é ou não permitido por lei, o que eles podem estar fazendo com relação a esse tipo de problema.